Oi, gente. O vídeo dessa vez é um resumo da palestra que eu fiz no Instituto de Educação Alfa de Andradas, sobre projeto de vida mesmo, mais ou menos baseado no projeto de vida que o novo ensino médio instituiu pelo Ministério de Educação, né? Mas eu fiz uma adaptação e a ideia principal é fazer uma análise, uma conversa mesmo sobre o que é um projeto e por onde ele começa. E acredito até que a base do que a gente está conversando nesse vídeo sirva também para as pessoas, para os adultos mesmo, que estejam questionando a sua profissão, se estão no caminho certo, coisas do tipo, quando a gente está meio sem rumo, né? Eu espero que seja bem útil, mas espero também que vocês, tendo alguma dúvida, coloquem aí embaixo nas observações, nos comentários, o que vocês sentem, o que vocês pensam, e o que eu puder ajudar será um prazer. Tá bom? Vamos lá? Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar de projeto de vida. E projeto de vida tem tudo a ver com uma estruturação de quem nós somos, o que queremos e do que somos capazes. O projeto de vida é um assunto que atinge a nós todos o tempo todo. Algo que, pelos anos, pela passagem da vida, a gente acaba passando de um projeto para outro, fazendo extensão de um projeto. Então, eu acredito muito que em todas as etapas da nossa vida, nós tenhamos que repensar nossa questão de projetos de vida. O que desejamos, o que queremos, temos sonhos, quais? São atingíveis? Como? Então, começamos por aí, né? O que é um projeto de vida? Projeto de vida, antes de mais nada, é algo que queremos alcançar, seja numa área emocional, seja numa área profissional, seja até em relação ao nosso próprio corpo, em termos de saúde, atingir algumas metas em relação ao nosso corpo, envelhecer com saúde. Projeto é algo que a gente quer atingir. Para tudo que a gente queira atingir, nós precisamos criar metas. Metas talvez seja a forma mais fácil de entender como pequenos passos que nos levem ao objetivo final. Projeto seria as metas e os objetivos. E essas metas têm que ser alcançáveis, metas que possamos atingir. Então não adianta a gente ter um projeto magnífico, um objetivo lindo, se não soubermos colocar os pequenos passos para chegar até lá. Não vai funcionar, vamos tropeçar por meio do caminho. E como que a gente faz para a gente conseguir criar um projeto? Sempre os projetos começam por uma parada, aquele momento que a gente pensa, a gente vai mergulhar em ideias, em necessidades, observar a nossa vida. O projeto nos ajuda muito a definir sentido de vida. Para quê? Para que estamos aqui? O que queremos da vida? Estabelecer metas e trilhar sobre essas metas, então, começa por um esquema que eu vou colocar aqui. Esse esquema que está se apresentando aí na tela para vocês agora é um esquema que define com bastante clareza as dimensões. Como essa palestra foi feita para aluno, observem que é um projeto de vida do aluno, mas vamos chamar do indivíduo. Tem uma dimensão pessoal, uma dimensão social e uma dimensão profissional. Mas em todo o aspecto,
essa dimensão pessoal, ela fica na cabeça desse triângulo, porque a identidade, quem nós somos, o nosso autoconhecimento e a personalidade. É nessa área, nesse escopo, que vamos definir nossa dimensão pessoal. E tudo começa no autoconhecimento, porque ele é a base do sucesso. Eu não posso querer ser presidente da República se eu não me conhecer e saber que isso não é para mim. Então, qualquer que seja o nosso projeto, passa necessariamente pelo que nós somos, pelo que nós representamos, o que nós temos de traços de personalidade, nossas características, nossas habilidades. Então, é uma investigação sobre si mesmo. Esse é o primeiro passo, o autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento, nós vamos ver que precisamos conhecer essas qualidades. E aquilo que a gente precisa melhorar também, os nossos desejos, quem nós somos. Só assim é possível pensar em um projeto, entender as nossas potencialidades e trabalhar até com as nossas frustrações. É um mapeamento interno das nossas ações e das nossas reações. E tem a ver com a nossa verdade íntima. O que é verdade íntima? É aquilo que de essência nós pensamos, nós sentimos, nós fazemos. Um exemplo rápido do que seria uma verdade íntima é quando nós fazemos algo coerente com o nosso pensamento, com os nossos valores, e não com o que esperam de nós, ou o que seria legal fazer naquele momento, ou buscar corresponder à expectativa de alguém. A verdade íntima passa por esse olhar de sinceridade conosco mesmos. Quando eu falo um bom dia, eu falo querendo que seja um bom dia. Quando eu respondo a uma pergunta, eu realmente estou sendo honesta comigo nessa resposta? Ou eu estou criando uma situação que aparentemente satisfaça outra pessoa ou a circunstância ou me faça superar alguma dificuldade? Conhecer a nossa verdade íntima nos faz estar mais seguros e confiantes, porque pomos os nossos pés naquilo que realmente somos e não numa areia movediça cheia de mentirinhas ou máscaras, certo? Então, isso é muito importante. Não tem projeto que se firme, metas que se atinjam baseadas em falsidades ou aquilo que a gente pensa que é. Então, o autoconhecimento é um processo longo, tá? Não é fácil de atingir. Muitas vezes nós temos que buscar uma terapia para a gente identificar realmente o que é que nos influencia. Entender e reconhecer o que ou quem nos influencia nos torna mais firmes nas nossas escolhas. Não tem saída, temos que andar por aí, certo? Aí até a questão da influência da família pesa, a influência da mídia pesa. Para que então o autoconhecimento? Nós falamos muito e ouvimos muito sobre lei do plantio e da colheita, ação e reação, lei do retorno. As três coisas são mais ou menos as mesmas coisas. O movimento que você faz provoca o movimento de retorno da vida. Aquilo que você planta, você colhe. Quer você queira ou não. Tudo que você movimenta, se é dentro da tua verdade íntima, se você está sendo ligado a bons valores, bons princípios, vai voltar para você numa dimensão de equilíbrio.
Então é importante demais a gente entender que o autoconhecimento é que nos vai dar base para fazer escolhas que realmente gerem bons plantios e por si só boas colheitas. Quais as vantagens do autoconhecimento? Uma coisa muito importante é que no momento que você aprende a fazer escolhas, você estimula a sua inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela está diretamente ligada à criatividade, à socialização. Ela também está ligada à nossa intuição, nossa habilidade de perceber detalhes e, de repente, entender melhor aquilo que no ambiente a gente possa aproveitar nas nossas metas para atingir nossos objetivos. O autoconhecimento, ele proporciona mais resiliência e flexibilidade. Nós somos mais fortes. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente potencializa nossas virtudes. E nos tornamos mais fortes diante das frustrações. Nos tornamos mais flexíveis diante das pressões. Temos mais habilidade mental por conta da inteligência emocional para achar saídas diante dos problemas mais variados que possam ocorrer. E então ajuda nesse desenvolvimento das metas e objetivos justamente por isso. Traz uma consciência mais clara de que o sucesso só depende de nós. Paramos de esperar que o mundo traga aquilo que a gente quer, que nossos pais nos proporcionem o nosso sucesso. Não é por aí. A gente fica mais forte, mais coerente, mais consciente e sabemos que o nosso sucesso depende de levantar e caminhar. Nada vem de graça. Temos que estimular nossas habilidades, potencializar nossas aptidões, para que a gente possa colocar em prática as nossas ações, buscando atingir nossas metas e das nossas metas, nossos objetivos. Para exercitar o autoconhecimento, o primeiro ponto é se questionar. Observa. O autoconhecimento nasce da autoobservação. Como é que eu ajo diante das diferentes situações? O que me faz feliz, o que me faz sentir raiva? Quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos? Algumas reações que eu tenho me levam a um resultado positivo, outras nem tanto. E aí? Como que eu escolho ou o que me impulsiona a isso? Quais hábitos prejudicam o meu desenvolvimento? Fofoca, observar pequenas coisas que não vale a pena se dedicar, pensar negativo, reclamar, são hábitos que nos fazem muito mal. E os desafios da vida, como que eu controlo esses hábitos ruins? Quais as circunstâncias na minha vida, sejam, por exemplo, financeiras, seja a ausência já de um pai ou de uma mãe no nosso ritmo de vida, talvez a falta de diálogo, dificuldade de socialização, quais são os desafios que eu tenho na minha vida? Como será que as pessoas me veem? Qual será a impressão que eu passo? E como eu quero ser visto junto com essa verdade íntima? Para a gente entrar nesse autoquestionamento, a gente precisa conhecer um pouquinho nossa própria história de vida. E nessa história de vida, a história de vida dos nossos pais. Muitas vezes julgamos os nossos pais, achamos eles errados, incompetentes em algumas coisas. Mas se a gente olhar a vida que eles tiveram e a vida que os pais deles tiveram, a gente começa a entender que nem todas as ações que os pais têm são porque eles querem ter. Talvez eles não aprenderam uma forma melhor, talvez eles não sabem agir de forma diferente. Olhar a história de vida é muito importante. O que me influenciou a ser o que eu sou hoje? O que me eleva a autoestima? O que me abaixa a autoestima? Então,
Questionar-se é o primeiro passo de autoconhecimento e levantar esse histórico para colocar as peças no seu devido lugar. Aquilo que realmente é meu, aquilo que é do meu irmão, aquilo que é do meu pai, da minha mãe, entendendo o que é que os faz agir como eles agem. E ao entender, também colocar cada coisa no seu devido lugar. Talvez a dificuldade de socialização já venha também do meu pai ou da minha mãe, porque eles também tiveram essa dificuldade. Os pais deles tiveram. E aí, como eu posso descobrir formas de mudar esses padrões de comportamento de maneira a construir uma vida melhor, mais sociável, como é o exemplo que eu estou citando, tá bom? Não ter medo de mudar de opinião, tá? Às vezes o que vem dos nossos pais nos cria um fator de obediência, mas uma obediência que a gente não está entendendo direito. Então, mudar de opinião, vamos supor assim, é certo preocupar com o que os outros pensam a nosso respeito? Pode ser um hábito familiar em função da criação que os meus pais tiveram. Mas à medida que você se autoconhece, você percebe que isso é bloqueio. Então, é hora de procurar como mudar. E aí tem terapia, tem livros, e tem filmes que nos ajudam a entender que a nossa essência é que é importante. A nossa consciência deve gerar os nossos comportamentos. E se nós temos valores e princípios positivos, eles nos levarão a ações positivas. E a opinião do outro só vale para a gente parar e pensar. Mas só escolher se realmente seguir essa opinião, né? Escolher seguir essa opinião se ela realmente somara ao que a gente é. Criar novos hábitos, não se preocupar com a vida dos outros, não ficar muito tempo gastando energia com coisas que não nos levam ao crescimento. Sabemos que as redes sociais são muito importantes na nossa vida. Sabemos filtrar o que a gente vê na rede social ou perdemos horas com piadas, com coisas que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida. E isso é um julgamento que você tem que fazer. Aprender a dizer não a essas coisas ajuda a formatar a nossa identidade. E o não é a partir desses valores. O que me serve, o que me soma, o que me torna uma pessoa melhor. E me tornar uma pessoa melhor me leva a quê? Posso garantir que a paz começa em nos tornarmos pessoas melhores. O bem-estar está pautado numa consciência tranquila. A coragem e a verdade nos mostram um caminho iluminado. Então, vamos prestar atenção nas nossas escolhas. Busca ferramenta para se conhecer. Além da roda da vida, que vocês já devem ter ouvido falar, esquematizar e organizar os nossos horários, análise dos relacionamentos, o quanto o grupo me influencia, quem eu sou para minha família, quem eu sou para o meu grupo social, quem eu sou para mim mesmo, para os meus professores. Busca ferramenta para se conhecer. A terapia hoje em dia é buscada principalmente para isso. A psicologia ajuda a gente a nos conhecer, a olhar para dentro, a pôr as peças no devido lugar. Os livros de autoconhecimento, de autoajuda, muita gente acha que é bobagem, não é não. No que você soma informações de vários livros de autoajuda, você começa a entender quais são as ações que te levam ao sucesso. Aprender a olhar-se no espelho e identificar quem você é de verdade. E aí você vai começar a entender quem é você no mundo. Qual é o propósito de vida? Aqui vai entrar o seu compromisso, o seu planejamento e esse sentido de vida. E entra também
o terceiro elemento, eu falei do mental, falei do corpo físico, né? Que às vezes a gente quer melhorar o corpo físico. Vou chamar também do aspecto social, entra aqui. Mas tem o terceiro elemento de extrema importância, que é a espiritualidade. Vamos diferenciar rapidamente espiritualidade de religião, tá? Religião compõe ritos, né? Aos rituais, os compromissos, os esquemas sociais que cada religião prega. As pessoas que se envolvem numa religião passam a ter preceitos, valores mais claros, mais definidos, de acordo com a elaboração de que cada religião teve. E cada religião nasceu num contexto social. É bom estudar a história das religiões para a gente entender como nasceram as religiões. Agora, religiosidade é o teu comportamento dentro da tua religião. Espiritualidade é uma só. Religiões são muitas, espiritualidade é uma só. É o olhar seu para a vida além dos olhos humanos. É o sentido da vida. O para que as coisas acontecem. Quais os ensinamentos que estão por trás de cada fato. A beleza da vida, as coisas bonitas que estão à nossa volta, mas também os ensinamentos que os problemas trazem. Nossa atitude diante da vida envolve a espiritualidade quando buscamos entender além do que essas coisas sociais, paramentadas, registradas pelo ser humano querem mostrar. É mais, é muito mais. Então, entender espiritualidade para pegar o sentido da vida e se comprometer com esse sentido, porque afinal de contas todos nós vamos envelhecer. E tudo que a gente angariou de bens materiais vai ficar. Só levamos conosco aquilo que nos tornamos. Então, se vocês jovens, na idade que estão, podem parar hoje e pensar nisso, quanto de sofrimento vai ser evitado, porque a vida é uma escola. E se você já começa a estudar desde cedo, entendendo para que cada lição ocorre, muitas provas serão desnecessárias, porque você já está escolhendo caminhos baseados em valores e princípios positivos. Esse é um assunto muito longo que fica para uma próxima oportunidade, né? E aí chegamos no segundo passo. O que eu quero para o meu futuro? É hora de parar, pensar, e normalmente são as características positivas que nós temos que ajudam a alcançar os nossos objetivos. Como melhorar nossos pontos fracos? Como eu preciso me adaptar, me transformar para atingir aquele objetivo? Por exemplo, se eu quero passar na faculdade de medicina ou penso que medicina possa ser uma profissão que se encaixe ao que eu quero para a minha vida, com certeza a concorrência de vagas, por ser muito maior, exigirá de mim hábitos de estudo muito mais centrados. Então, como eu estudo? Quais são meus hábitos de estudo? Como eu posso melhorar esse hábito de estudo? Como eu posso compartilhar isso? Como eu posso buscar mais informações? E tem momentos que eu tenho preguiça, como eu posso vencer a preguiça? Temos que buscar isso para poder entender que o futuro depende do que eu faço hoje. Eu não posso viver no futuro, eu tenho que viver o presente. Então, o que eu quero para o meu futuro depende de quem eu sou hoje, como que eu lido com a minha vida hoje, para poder amanhã me sentir direcionada, caminhando para o meu objetivo e atingi-lo. Embora assim, a gente chega num objetivo, já tem outro esperando a gente, né? Que a gente não pode parar.
As aptidões, elas entram nesse passo. No que eu sou boa? Se eu sou boa em leitura, interpretação, se eu sou boa em cálculo, se eu sou boa em cálculo, mas através da interpretação, se eu interpreto, mas gosto de lógica, se eu gosto de coisas que eu uso minhas mãos, ou eu prefiro usar mais meu pensamento, eu gosto de coisas mais repetitivas, ou gosto de coisas que me exijam elaborar caminhos enquanto eu faço. Gosto de trabalhar em lugares abertos, lugares fechados. Minha leitura, eu capto rápido, preciso ler mais vezes. Qual é a dinâmica que eu uso na minha memória? Tudo isso são aptidões que precisam entrar nesse segundo passo. Para eu atingir um objetivo, eu tenho que criar metas de hoje. Então é importante olhar o que eu tenho de bagagem para poder escolher o que vem pela frente, que é o terceiro passo. Tomar as decisões e então planejar as ações. Se eu me conheço, estou entendendo como eu ajo, como eu sou, conheço o meu potencial, minhas aptidões e sei as áreas de interesse, já posso começar a pensar nas profissões. E aqui não tem saída também, senão a gente entender que precisamos buscar informações. Ninguém bate na nossa porta e diz, tem uma pessoa assim, 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 e que gostaria de fazer essa profissão? Não vai ter. Então, informar-se, procurar as faculdades, ver as grades curriculares, conversar com quem trabalha nas áreas, faz uma relação escrita disso, faz perguntas que você possa fazer com os coordenadores de curso, visite as faculdades para você se imaginar dentro delas. Agora, é mais importante também entender que a escolha profissional não precisa ser definitiva. A gente espera escolher uma profissão que dentro do autoconhecimento já tenha mais a nossa cara. Mas não tenha medo de errar. A vida vai trazendo experiências diferentes e na medida que as experiências chegam, podemos mudar os rumos do nosso caminho. Então, tá tudo certo. Não só a escolha pode ser mudada antes de se começar a faculdade, como dentro da própria faculdade a gente pode ver que não está se identificando. Se você pesquisou direitinho, se você se conhece direitinho, conhece o aspecto social, conhece como é essa profissão e se autoconhece, a chance de errar fica pequena. Lembrando que todo primeiro ano de faculdade costuma nos deixar indecisos. Depois, à medida que as práticas vão vindo, é que nós conseguimos nos identificar melhor com aquilo que está acontecendo. Então, não tenha medo. Levante, olhe-se no espelho, capte tudo que você é, organize seus hábitos, fortaleça suas virtudes, entenda suas características, fortaleça-as como aptidões. Veja o que você gosta, onde você se sente bem e abra o leque das profissões que pareçam ter a tua cara. E pesquise. Pesquise, converse o máximo possível. E também não faça escolhas profissionais pensando no pós-faculdade, chances de desemprego. Olha o exemplo da própria psicologia. Com a pandemia, nosso mercado de trabalho cresceu, infelizmente. Muita depressão, muita síndrome do pânico, as pessoas perdidas, angustiadas, as adaptações de volta à vida mais rotineira costuma estar exigindo muito das pessoas. Mas espera-se que à medida que essas coisas forem se organizando, a procura nesse nível comece também a diminuir. E assim é.
Hoje, o mercado de trabalho da engenharia pode não estar tão incentivado por conta da nossa economia, mas a economia faz isso. E se a economia faz isso, uma hora pode ter um boom. Eu quero faculdade de música. Nós sabemos que a própria pandemia estimulou muito as artes. E o mercado de trabalho começou a melhorar muito nisso. O incentivo à cultura voltou a acontecer. Então, não vamos pensar na profissão no pós-faculdade. Vamos pensar na profissão no que eu sou hoje, nas coisas que estão à minha mão agora. Essas são as metas que eu tenho que atingir. O meu objetivo é escolher uma profissão. Uma vez escolhida, fazer o vestibular. Uma vez aprovado, me dedicar. E assim, à medida que você vai se envolvendo com aquilo, o mercado de trabalho espera a tua dedicação. Não é tão complicado quanto se parece. As coisas vão se ajustando. Então, veja, uma criança pode ter medo de ir para a escola e de aprender a ler e escrever. Mas, de repente, ela está lendo e escrevendo? Não, é processual. Ela primeiro entra, ela primeiro brinca, ela primeiro vê os sons, ela primeiro vê as letras e as coisas vão se juntando até a leitura e escrita. Você agora se conhece, se organiza, aprende a ter foco no autoconhecimento. No autoconhecimento, entende as características e aptidões. Com as características e aptidões, você entende também o que te interessa, as coisas que te encantam. Junta as duas coisas buscando as profissões que se afinam. Esses são os passos de agora. Não fica criando medo antecipado, muito menos de dificuldades desnecessárias. E também não tenha medo de ser incapaz. Assim como eu dei o exemplo da criança, nós também vamos nos preparando. A faculdade tem esse objetivo, ir desenvolvendo ainda mais as nossas habilidades em busca de nos tornar profissionais bons. E depois, formados, isso continua. A gente não deve nunca parar de estudar. Tem que manter o propósito do crescimento. Então, eu posso não ser capaz hoje, eu acabei de passar no vestibular de medicina, não sou capaz de pensar numa cirurgia, mas eu vou ser treinada para isso. Vai depender da minha dedicação para que eu seja uma boa cirurgiã. Agora, ser boa cirurgiã não é ser a melhor, é fazer o seu melhor. Enfim, a escolha final tem que ser sua. Não desista. Volta agora para dentro de si mesmo e estabeleça a meta primeira que está na minha lista, é me conhecer. Então questione-se, vá lá naquele primeiro passo e comece ali. Se você é um adulto e também está com dúvidas sobre os caminhos a seguir, faça o mesmo. Questione-se. Quem você é nesse momento? Quais as estruturas que te sustentam? Quais as coisas que te influenciam? É o mesmo caminho. E dentro do prazer que você sente para algumas coisas e o desprazer para as outras, você vai definindo seus interesses. E a vida conspira a favor da pessoa que levanta e caminha. Não desista. O futuro só acontece a partir do presente. Então é hoje, agora, que eu olho em mim e começo a caminhada. Do fundo do coração, sejam felizes e obrigada. Um abraço a cada um de vocês.